Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara concede título de cidadão joseense ao embaixador de Israel no Brasil. Honraria uma forma de destacar a atuação do embaixador na integração de empresários e pesquisadores brasileiros e israelenses. Vereadores formalizam a criação da Frente Parlamentar contra o Assédio Sexual no Transporte Coletivo. Primeira reunião da frente já foi realizada e a ideia é cobrar medidas para coibir novos casos. Educação a favor do meio ambiente. Museu do Lixo em São José discute a importância do descarte correto e apresenta ao público uma série de objetos encontrados no lixo que hoje são peças de museu. Confira os principais assuntos abordados pelos vereadores durante a sessão de terça e os projetos aprovados durante a sessão de quinta. Vereadores e autoridades apresentam sugestões de melhorias para a Via Dutra em audiência que discutiu a nova concessão da rodovia. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E confira agora os destaques da sessão de quinta-feira. Durante a sexta sessão do ano, 2 assuntos dominaram os debates entre os vereadores: a nova concessão da rodovia Presidente Dutra e o projeto de lei complementar que altera a alíquota de contribuição previdenciária de ativos e inativos do serviço municipal. Os vereadores defenderam a necessidade de incluir no edital e contrato da concessão da rodovia Dutra a construção de mais marginais e passarelas nos trechos de São José dos Campos. Os parlamentares também criticaram o uso de recursos do pedágio da Via Dutra em obras que acontecerão na rodovia Rio Santos. Quanto à previdência do servidor municipal, o orador inscrito para usar a tribuna, vereador Wagner Balieiro, comparou a proposta apresentada pela Prefeitura com as de outras cidades, criticando a ausência de estudos acompanhando o projeto. Um grupo de servidores esteve na galeria para acompanhar a sessão e reivindicar alterações na proposta. O projeto recebeu parecer favorável dos relatores das comissões de Justiça e Redação e de Economia, Orçamento e Finanças. Agora, ele está no prazo de 3 dias para a manifestação dos demais membros e depois estará apto para ser votado. 9 processos novos foram lidos e começam a tramitar. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Vereadores da Câmara, autoridades e também a população de São José e de outras cidades do Vale apresentaram uma série de demandas de melhorias para a Via Dutra durante a audiência pública que discutiu a nova concessão da rodovia. Entre os pedidos estava a construção de novas passarelas e marginais em todo o trecho da rodovia que corta as cidades do Vale. Os detalhes na reportagem. São José dos Campos recebeu a 6ª audiência pública para debater a nova concessão para gerenciamento da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O encontro, organizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, aconteceu em um hotel da cidade e reuniu deputados federais, estaduais e prefeitos de cidades do Vale do Paraíba. Representando a Câmara de São José, estiveram na audiência os vereadores Wagner Balieiro, Ciborgue, Lino Bispo, Marcão da Academia, Juliana Fraga, Sérgio Camargo, Dulce Rita, Roberto do Eleven e Amélia Naomi. A audiência foi uma oportunidade para as autoridades das cidades da região apresentarem propostas para a elaboração da nova concessão, que terá validade de 30 anos. A construção de marginais nos trechos da rodovia que passam por cidades do Vale e a construção de passarelas foram os temas que dominaram a pauta de pedidos feitos para a Agência de Transportes Terrestres. Aqui, para São José, tem a reforçar a solicitação das marginais, da passarela da Unip. Eles falaram que vão incluir no projeto a passarela da Unip, que não estava a princípio, e também fazer o pedido de uma passarela no quilômetro 136, que é onde a Embraer agora, com mais trabalhadores em Eugênio de Melo, Galo Branco, já aumentou o fluxo de pessoas, de trabalhadores atravessando a Dutra. Nós queremos que a marginal ela seja concluída, seja feita desde Jacareí do Atacadão até Eugênio de Melo, Parque Tecnológico, e no sentido contrário, da Embraer até a Unip. Isso precisa ser feito. Acho que agora é a grande oportunidade por conta da renovação desse contrato. Então eu acho que é esse momento não só
dos agentes políticos, mas também da população se manifestar através das redes sociais, através do Face lá da audiência pública aberta, que está aberta à população, para reivindicar essas marginais e as construções dos viadutos. A gente vê essas demandas, né, por enfocar mais as marginais como um conceito bastante interessante. Ele é um pouco diferente daquele que nós trouxemos originalmente para a audiência pública, que era mais focado nas vias principais, né, em expandir para 3, 4 faixas. E aqui então se colocou da necessidade de ampliar as marginais, conectar as marginais, mostrando que aqui a região é bastante conurbada, né, Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, né, a região toda aqui, ela funciona de forma bastante integrada. Além das marginais e passarelas, os vereadores também sugeriram outros pontos para que sejam debatidos antes do projeto final. Também tem um outro pedido que eu estou protocolando aqui, que já foi também requerimento encaminhado, pedindo que seja construído o caminho da fé, né? A gente vê muitos romeiros que vão até Aparecida pela rodovia, pelo acostamento hoje da rodovia, que é muito perigoso, né? Então a gente está pedindo que seja construído, né, vamos dizer assim, uma marginal para que o pedestre possa caminhar com segurança e transitar rumo, né, a Aparecida do Norte. Não existe ponto de ônibus, na verdade. São paradas de ônibus, mas as pessoas ficam desabrigadas, no escuro. Muita gente do Vale do Paraíba sai daqui para trabalhar em São Paulo de madrugada, vão para essas paradas de ônibus e é tudo escuro. Com esse tempo de chuva que agora estão lá desabrigados. Então a gente precisa que a concessionária da Dutra, a próxima concessionária, invista também na qualidade deles, até porque esses usuários, apesar de não estarem de carro, estão pagando o pedágio quando pagam a passagem do ônibus. Nós não podemos ter uma tarifa tão alta para justificar os investimentos na BR-101. Nós podemos ter as obras de melhoria e, ao mesmo tempo, trabalhar para ter um pedágio mais em conta se a concessão não envolver a BR-101, a parte do litoral norte. Porque o que está acontecendo é que o usuário da Dutra vai ter que pagar uma tarifa mais alta para compensar os investimentos que vai ser feito em outra rodovia. Isso é completamente absurdo. Sobre a inclusão da rodovia Rio Santos na concessão, Marcelo Fonseca, gerente de regulação e outorga da NTT, explicou que esse processo faz parte de um plano do governo federal que tem como objetivo ajudar no desenvolvimento das regiões. A gente pega uma rodovia consolidada e agrega um outro trecho que está carente de investimentos há muito tempo também, que traz grande insegurança e tem grande potencial de desenvolvimento para a região. No caso lá, mais focado no turismo, em outra característica de atividade. Mas a ideia é justamente essa, que a gente possa fomentar o desenvolvimento e trazer para o estado como um todo, e aqui é a união dos dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, um desenvolvimento maior no conjunto. No projeto apresentado está prevista a redução do valor do pedágio em 20%, a geração de 10 mil empregos diretos e indiretos e a instalação de câmeras de monitoramento. Marcelo Fonseca avaliou como positiva a audiência pública realizada em São José. Nós tivemos uma audiência bastante produtiva aqui, em que a gente pôde verificar vários detalhes em relação a pedidos que já vinham aparecendo nas outras sessões, mas aqui fazendo localmente, a gente conseguiu colher os quilômetros específicos, o nome das comunidades, detalhamentos que vão ser importantes para que a gente possa depois voltar ao trecho com os nossos técnicos, fazer um refinamento do projeto e poder apresentar algo que atenda melhor aos anseios aqui da sociedade impactada aqui da região do Vale do Paraíba. A última audiência pública para debater o tema acontece em Guarulhos, na próxima sexta-feira. Também na sexta se encerra o prazo para a participação popular no site da NTT. As sugestões devem ser enviadas até às 6 horas da tarde do dia 7 de fevereiro. Todas as sugestões serão analisadas até o final de abril, quando um novo relatório será elaborado. A nova concessão deve começar a valer no início de 2021. E não saia daí, porque no próximo bloco você confere os destaques da sessão de terça-feira e acompanha o início dos trabalhos da Frente Parlamentar contra o Assédio no Transporte Coletivo. Ela foi criada depois de novos casos de assédio no transporte público de São José. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. Fique agora com o resumo que preparamos para você, apresentando os destaques da sessão realizada na terça-feira. Os vereadores aprovaram 26 documentos durante a 5ª sessão do ano. Ao todo foram 19 requerimentos, 5 moções e 2 atas de sessões passadas.
Além disso, dezenas de indicações também foram lidas em plenário, a maior parte com pedidos para serviços de manutenção pública na cidade. Já na tribuna, no período de pinga-fogo, foram tratados temas nas áreas da saúde e educação, além de informações de fiscalização sobre o andamento de obras públicas. Na saúde, foi citada a redução na fila de espera no recebimento de remédios de alto custo pela Farmácia Central após entendimento entre o Estado e o município. Esta ação é fruto de um requerimento aprovado pelos vereadores para tratar do fornecimento deste tipo de medicamento à população. Destaque também para o alerta de como prevenir o coronavírus e a importância de se informar para evitar as fake news sobre o assunto. Na educação, os parlamentares trataram o retorno do ano letivo e a necessidade da manutenção periódica nas escolas públicas para acolher os alunos, além da contratação de professores auxiliares na educação infantil. Outro tema em debate foi a cobrança da taxa de lixo no carnê de IPTU, com o questionamento à tabela estabelecida pela Prefeitura para os bairros mais populares. Também houve menção à paralisação dos coletores de lixo por melhorias nas condições de trabalho. Os vereadores também abordaram um projeto de reforma da Previdência do Estatuto dos Servidores e a necessidade de ações para coibir o assédio no transporte público da cidade. Os parlamentares ainda aprovaram a supressão da sessão ordinária do dia 25 de fevereiro em razão do feriado de Carnaval. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E após denúncias de assédio no transporte coletivo aqui em São José dos Campos, a Câmara aprovou a criação de uma frente parlamentar que tem como objetivo discutir medidas para coibir novos casos e promover a segurança das mulheres vítimas de violência. Os debates sobre o assunto já começaram e a primeira reunião da frente foi realizada com a presença de membros do coletivo Resistência Feminista. Os detalhes na reportagem. A questão da violência e assédio contra as mulheres no transporte público de São José tem preocupado os vereadores da Câmara. São José dos Campos tem registrado novos casos de assédio, sendo o mais recente envolvendo uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 29. O suspeito chegou a ser preso e vai responder pelo crime. Para coibir novos casos e garantir a segurança das mulheres no transporte coletivo, os parlamentares aprovaram por unanimidade um requerimento apresentado por todas as vereadoras da Câmara, propondo a criação de uma frente parlamentar contra o assédio sexual no transporte coletivo da cidade. A formalização da frente foi apresentada em plenário e vão compor o grupo as vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita, Flávia Carvalho e Juliana Fraga. A frente já realizou a primeira reunião e ouviu membros do coletivo Resistência Feminista. A ideia é discutir ações de prevenção que devem ser apresentadas às autoridades públicas. As reivindicações farão parte da pauta das novas reuniões da frente, que prevê ouvir também representantes das empresas de ônibus da cidade, além da Polícia Civil e da Delegacia da Mulher. E no próximo bloco vamos falar de homenagem. Câmara concede título de cidadão joseense ao embaixador de Israel. Você também vai conhecer o Museu do Lixo de São José. A ideia é educar sobre o descarte correto, apresentando objetos antigos e curiosos que foram encontrados no lixo. É daqui a pouco, viu? Estamos de volta com Semana Legislativa. Em uma sessão solene repleta de autoridades, o embaixador de Israel no Brasil recebeu da Câmara o título de cidadão joseense. A proposta, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, o presidente da Câmara, foi uma forma de reconhecer os trabalhos do embaixador e também elucidar a importância de uma parceria firmada entre o Parque Tecnológico de São José e a Agência Israelense de Inovação. Confira os detalhes da cerimônia na reportagem. A relação amistosa entre Brasil e Israel podia ser percebida no plenário da Câmara. O espaço serviu de ambiente diplomático para as duas nações que estreitaram os laços e defenderam a importância de atuar em conjunto. E foi justamente os frutos dessa boa relação que motivaram o vereador Robertinho da Padaria, o presidente da Câmara, a conceder o título de cidadão joseense ao embaixador de Israel no Brasil, Yossi Avraham Shelley. O embaixador participou de ações para integrar empresas e investidores de São José e Israel na produção de tecnologia. São José e Israel ainda firmaram um termo de cooperação entre o Parque Tecnológico e a Agência Israelense de Inovação para o desenvolvimento de pesquisas na área. São José e Israel assinaram um memorando de entendimento entre o nosso Parque Tecnológico e a Agência
Israelense de Inovação para fortalecer o relacionamento entre as instituições, estabelecer parcerias para o desenvolvimento de tecnologia e inovação. É com muito orgulho, nossa Câmara lhe concede esse título de cidadão joseense e espera recebê-lo aqui, em nossa cidade, em muitas outras oportunidades. Parabéns e muito obrigado ao senhor embaixador. Agora o nosso novo cidadão joseense. Deus o abençoe. Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia, entre elas o cônsul de Israel em São Paulo, Alon Lavi, o chefe de instrução do tiro de guerra do município, tenente Eládio Humberto Andretti, os vereadores Juvenil Silvério e Marcão da Academia, além do prefeito Felício Ramute e secretários municipais. Para o prefeito Felício, esse título expressa um apoio mútuo entre Israel e São José, algo que já tem fomentado bons resultados no ramo da tecnologia. Nascido em Israel, Yossi Avraham Shelley assumiu a embaixada do país no Brasil em março de 2017. Desde então, tem fortalecido o relacionamento entre os dois países, a fim de estabelecer parcerias para ações conjuntas de desenvolvimento de tecnologia e inovação. E por falar em homenagens, tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito Felício Ramute receberam condecorações honrosas do governo de Israel, uma forma de agradecer o título de cidadão joseense entregue em mãos pelo vereador Robertinho ao embaixador israelense. Em seu pronunciamento, o embaixador Yossi se disse orgulhoso em receber a honraria e agradeceu a homenagem feita a ele e também a todo o povo judeu. Quero agradecer a todos por essa homenagem tão importante para mim, é importante para o povo judeu e Israel. A homenagem é uma parte da amizade que está acontecendo durante muitos anos, mas no último ano, as relações melhorou bastante, as trocas entre os governos, autoridades, empresários, está cada dia mais. Do lixo à arte. Muitas vezes a gente não dá qualquer atenção aos materiais que vão parar no lixo de uma cidade, né? Mas tem muitos objetos descartados que nem deviam estar no lixo, viu? E sim num museu. Pensando nisso, a Urban montou um museu educativo para ensinar crianças e jovens sobre o descarte correto e mostrar que muita coisa que é jogada fora e que achamos não ter serventia pode se tornar até mesmo peça de museu. Confira na reportagem. Você certamente conhece alguém que já se comunicou usando um telefone como este, ou então eternizou momentos importantes com uma câmera dessas, ou ainda curtiu o som do artista favorito em fitas como esta aqui. Hoje, estes e outros objetos são literalmente peças de museu. E todos esses eletrônicos que já fizeram sucesso e tiveram a época de ouro foram encontrados no lixo. E agora são atrativos no Museu do Lixo, na sede da Urban, que completa 30 anos em 2021. A gente tem praticamente há 30 anos aqui um Museu do Lixo, que na verdade era uma sala com objetos que eram encontrados, né, que eram coletados no lixo, né, quer dizer, que as pessoas jogavam no lixo. Agora a gente tem um objetivo diferente, a gente quer fazer uma educação ambiental e utilizando esses recursos, utilizando esses objetos com uma característica mais interativa e também dinâmica para atender a população. O museu está todo remodelado e totalmente interativo. Os objetos ficam expostos em containers de 15 metros quadrados que foram trazidos de Santos e também reaproveitados para abrigar esta nova fase do museu. Com tablets e fones de ouvido, os visitantes conseguem interagir com os objetos expostos por meio da tecnologia da realidade aumentada. Na tela aparecem informações sobre a peça em exposição e a relação dela com o meio ambiente. O objetivo é atrair os jovens e ensinar sobre o lixo e a importância da reciclagem. O primeiro objetivo é a gente atender os jovens. Então a gente fez em vários ambientes aqui, onde tem realidade aumentada, tem alguns vídeos demonstrativos, tem uma sala tátil que eles podem tocar os objetos. Na verdade, a criança vem, aprende, o jovem vem, aprende e leva isso para a sua residência e eles acabam mesmo ensinando os pais. Então a gente vê essa mudança de comportamento com os jovens. Além do museu, o Tour do Lixo na Urban também conta com uma visita na sala ambiental com a recicloteca, no aterro sanitário e na estufa de árvores. Com os novos atrativos, a urbanizadora espera ter um aumento no número de visitantes a partir deste ano. Os agendamentos são realizados pelo telefone 3944-9434.
Pretende agora, até começando o período das aulas, estamos fazendo um programa agora para as férias, para as crianças, que os pais podem trazer as crianças também já, ainda nessas férias, e também quando voltar às aulas, a gente pretende provavelmente dobrar o número aí, vamos tentar chegar perto de 10 mil visitantes mês aqui, para tentar mostrar o que a gente tem de novo. E o Semana Legislativa fica por aqui, até semana que vem.